Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro, monitor de patologia geral, e eu vou começar gravando esse vídeo sobre inflamação aguda. Eu tô fazendo ele pelo celular, então não vou conseguir apontar muitas coisas como eu gostaria de estar mostrando. Aqui eu fiz um sumário só para dividir os conceitos, porque tinha no slide mesmo, então só ignorar. Então, primeira coisa, definição de inflamação, seja ela aguda ou crônica. É uma reação que a gente tem no tecido a um agente agressor. Então, por exemplo, uma lesão celular, uma necrose, um vírus, uma bactéria, um fungo. E, morfologicamente, ela acontece pela saída de líquidos e células do sangue para o interstício. Então, a gente tem extravasamento de plasma, proteínas plasmáticas e algumas células sanguíneas. Aí, no caso da aguda, principalmente neutrófilos. Também é importante citar, não sei se ela cobraria isso em prova, mas só que inflamação muitas vezes ela é associada como um conceito negativo que faz mal ao corpo, mas só que ela é uma resposta essencial para a sobrevivência, uma vez que o intuito dela é eliminar esse agente agressor. Mas em reações exacerbadas acaba sendo mais negativo do que positivo. E como ocorre essa cascata de inflamação aguda? Primeiro a gente tem uma agressão no tecido, que ela pode ser por micro-organismos, pode vir de fora, ou acontecer de dentro, como por exemplo necrose de um tecido, por exemplo isquemia. Aí esses micro-organismos, eles são reconhecidos, micro-organismos ou tecido necrosado, eles são reconhecidos por nossas células sentinelas, que são principalmente macrófagos, células dendríticas ou mastócitos. E mais pra frente eu vou explicar melhor como é feito esse reconhecimento, mas sendo reconhecido por essas células elas vão liberar mediadores, como aminas vasoativas e citocinas. A principal amina vasoativa que a gente tem é a histamina. E esses mediadores inflamatórios, a primeira coisa que eles vão fazer é causar vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, principalmente a histamina, por ser uma amina vasoativa. Ela causa vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, ela se dá por retração dessas células endoteliais. Então a gente começa inicialmente tendo extravasamento de plasma e proteínas plasmáticas. E esse extravasamento de plasma e proteínas plasmáticas para o tecido é o que ocasiona um dos sinais cardinais, que é o edema. A partir disso, a gente tem recrutamento de leucócitos, que eu vou explicar mais pra frente como isso ocorre, mas só que a gente tem deslocamento desses leucócitos pro tecido. Porque a gente aumentou a permeabilidade vascular e eles vão passar entre as células endoteliais do vaso ao tecido. Aí, esses macrófagos, os monócitos que estavam no sangue vão se transformar em macrófagos no tecido e eles vão, por meio de fagocitose, eliminar esses micro-organismos e levar à formação de tecido morto. E também os granulócitos vão ter papel nisso, na fagocitose, para também eliminar esses micro-organismos ou a causa da lesão, caso não seja um micro-organismo. E junto disso, a gente também tem papel de mediadores inflamatórios, como citocinas, para a destruição desse agente invasor, como também algumas proteínas plasmáticas, como as proteínas do sistema complemento. Aí após isso a gente tem início de uma resposta de reparo. Os macrófagos eles mudam seu perfil de M1 para M2. Aí mudando esse perfil, eles iniciam o reparo por meio de fibroblastos e... Esqueci o segundo termo, mas depois eu abordo. E o reconhecimento do dano dessas células ela pode ocorrer de duas formas. O reconhecimento do dano, no caso, tipo assim, tem um agente invasor, como por exemplo patógenos, ou dano celular mesmo, por exemplo, necrose. A gente tem os pumps, que são padrões moleculares associados a patógenos, e a gente também tem os dumps, que são os padrões moleculares associados a dano. Os pumps, eles são moléculas específicas que a gente tem, tipo assim, nesses patógenos, como vírus, bactérias e fungos, que nossas células sentinelas, como macrófagos, células dendríticas, vão reconhecer por meio de receptores Toll-like que elas possuem na membrana celular ou no endossomo. Aí, por meio dessa ligação desses pumps que a gente tem nesses agressores,
Eles vão se ligar a esses receptores e isso vai levar à ativação desses receptores pelos pumps e ativa via NF-κB. Isso vai levar à produção de mediadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6 e algumas quimiocinas. Então, uma maneira de alarmar o corpo sobre o dano que está sendo ocorrido por meio desses mediadores. E o outro são os dumps, que são associados a dano, como, por exemplo, uma necrose. Aí, as nossas células elas podem liberar substâncias como, por exemplo, ATP, a proteína HMGB1 e ácido úrico, que vão ser reconhecidos pelas nossas células sentinelas e ativam uma segunda via, que por meio de PRR vai ativar a via do inflamassoma, NLRP3. Eu não sei se vocês precisam decorar que é esse inflamassoma específico, mas estava no slide do doutor, então eu acabei abordando aqui. Isso vai levar à ativação da enzima caspase 1 e vai levar à produção de interleucinas 1 beta e interleucina 18. Aí aqui nessa imagem a gente tem vários exemplos de alguns pumps e dumps que vão levar à ativação de receptores específicos para liberação de mediadores inflamatórios. Aí, principais causas da inflamação aguda. Como já tinha dito bem por cima, principalmente qualquer coisa que ative nossos pumps ou nossos dumps. Então, por exemplo, as nossas infecções que a gente possa ter, podem ocorrer por bactérias, vírus ou fungos, que vão ser identificadas pelos receptores Toll-like que a gente tem nas nossas células sentinelas e vai levar à liberação de mediadores inflamatórios que vão iniciar a resposta vascular e por fim celular que vão culminar na inflamação aguda. Necrose tecidual, já como ocorre dentro da nossa própria célula, elas ativam dumps por meio dos PRRs, que aí vão levar a via do inflamassoma. E as principais causas são isquemia, trauma, lesões químicas ou físicas. Corpos estranhos também podem causar inflamação aguda e também reações imunes, principalmente doenças autoimunes ou reações de hipersensibilidade, por exemplo, alergia. Na alergia e inflamação aguda, predominantemente, a gente tem predomínio de eosinófilos. Aqui a gente tem umas imagens que estavam nos slides da doutora, que abordam principalmente os sinais cardinais que a gente consegue enxergar. A gente consegue ver edema, que a gente consegue ver que a área específica está aumentada. A gente também consegue ver que a área está hiperemiada, que é rubor, então tem uma maior presença de sangue passando na área, então ela fica mais avermelhada. E sobre calor não tem como a gente avaliar agora, nem dor, por essa imagem mesmo. Aí, como a gente pode caracterizar a inflamação aguda, diferenciando ela da crônica? Pela velocidade, a inflamação aguda ela ocorre de minutos, horas ou dias. O mecanismo dela são fenômenos exudativos. Esses fenômenos exudativos são esse extravasamento, por exemplo, quando ocorre a agressão ao tecido e passa para o tecido plasma, proteínas plasmáticas e células para combater essa agressão ao tecido. Então, são fenômenos exudativos. E já a morfologia é caracterizada na microscopia principalmente por um infiltrado polimorfonuclear, que são células polimorfonucleares, são, por exemplo, os neutrófilos, que têm núcleos segmentados de 3 a 5, ou eosinófilos. Já a inflamação crônica, ela tem uma resposta muito prolongada, que essa agressão ao tecido ocorre de maneira muito contínua ao longo do tempo, então a resposta vai ser um pouco diferente e o tempo também vai ser diferente. Ela dura normalmente de semanas a meses. O mecanismo dele é por meio de fenômenos produtivos. E esses fenômenos produtivos são principalmente fibrose e angiogênese. E a morfologia, o infiltrado é principalmente mononuclear, que a gente tem presença de linfócitos, macrófagos principalmente, são os mais visíveis na maioria das lâminas de inflamação crônica, e os plasmócitos, que são decorrentes da ativação dos linfócitos B. Os eventos vasculares que ocorrem para culminar na inflamação crônica. Primeira coisa, a gente tem uma vasodilatação, porque o nosso agente agressor, ele vai levar, ou ele pode ter pumps ou dumps, dependendo se for dano próprio da nossa célula, ou se forem patógenos.
Isso vão ativar qualquer vias diferentes que vão combinar na liberação de mediadores inflamatórios pelas nossas células sentinelas. E a liberação desses mediadores inflamatórios vão principalmente aminas vasoativas, como a histamina. Elas vão atuar diretamente no músculo liso vascular, elas causam relaxamento da parede, isso vai causar, por consequência, vasodilatação. E, pela vasodilatação, a gente vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, como, por exemplo, se a gente apertasse a ponta de uma mangueira, a gente aumenta o fluxo, vai mais forte, mas se ele está mais dilatado, o fluxo é menor. Então, diminui o fluxo sanguíneo e tem dilatação do vaso. E também elas atuam nas células endoteliais, permitindo a permeabilidade vascular, porque elas fazem retração das células endoteliais. E até aqui na imagem, fica fácil de visualizar essa retração das células endoteliais, que aumenta a permeabilidade vascular. E a vasodilatação, a gente consegue associar ela à maioria dos sinais cardinais. O tumor, que é o aumento da permeabilidade vascular, vai levar a passar líquido e proteínas plasmáticas, e isso vai se acumular no tecido e vai causar o edema, que é o tumor. Já o rubor é a coloração vermelha da região que está inflamada, e isso é caracterizado porque a vasodilatação já vai ter mais sangue circulando e uma concentração de hemácias maior. Até que nas lâminas microscópicas a gente consegue ver nas de inflamação aguda que normalmente a gente tem congestão vascular. E ainda com o aumento da permeabilidade vascular, a gente pode ter extravasamento dessas hemácias, ou só os vasos dilatados mesmo já são suficientes para deixarem a região avermelhada. A gente pode ter calor também, que é consequência direta da vasodilatação, o fluxo sanguíneo na área, por ser coisas de movimentação, agitação de qualquer coisa gera calor, então na área onde está ocorrendo a inflamação possui mais calor e aumento da temperatura na região. E já a dor ela pode acontecer por duas coisas específicas. Os mediadores inflamatórios, como as citocinas, sistema complemento, proteínas plasmáticas do sistema complemento, ou também aumento da pressão nas terminações nervosas da região onde ocorre a inflamação, podem contribuir para a dor. Já os eventos celulares. Decorrente da vasodilatação, o fluxo fica mais lento. Então, os leucócitos que normalmente eles caminham no centro do vaso, no centro do lúmen, eles começam a ir para a periferia do vaso. E esse fenômeno ele chama marginação. Vou até deixar isso circulado aqui para mostrar que é a marginação. E depois a gente corre o rolamento. Antes disso, a gente tem que entender o seguinte. O endotélio, por meio dos nossos mediadores inflamatórios, que miocinas atuando nele, ele vai começar a expressar P-selectinas e E-selectinas. Já o nosso leucócito, ele possui duas coisas principais. Ele possui integrinas, que vão estar em estado de baixa afinidade, e a glicoproteína de Cielo-Lewis X. O que ocorre? Eles fazem marginação, então eles estão próximos ao endotélio. Nisso, essa glicoproteína, ela tem afinidade com as P e E-selectinas, então elas começam a se aderir levemente a essas P e E-selectinas. Então, o nosso leucócito, ele começa a rolar. E a gente fala que essa etapa é de rolamento. E também, por meio dessas miocinas, a gente tem o seguinte, que a gente tem protoglicanos liberados que vão... as quimiocinas vão se aderir a esses protoglicanos e vão se encontrar com nossas integrinas de baixa afinidade. Isso vai levar com que essas integrinas passem do estado de baixa afinidade para um estado de alta afinidade. E nisso, a gente tem ligações mais estáveis ao endotélio desse leucócito com o endotélio. E por fim, com esse endotélio parado, entre nossas células endoteliais, nessa junção endotelial, a gente tem presença da PKM1. E o Robbins ele aborda que a PKM1 tem auxílio na migração do leucócito para fazer essa diapedese, que é passar do vaso sanguíneo ao tecido. E por fim, as citocinas, os produtos bacterianos, proteínas de complemento, fazem um gradiente químico que vão atrair o leucócito para onde ocorre a lesão para ele atuar. Por fim, eu trouxe uma imagem que estava no slide da doutora Berê. A gente consegue ver aqui no centro do lúmen neutrófilos. A gente consegue ver que eles têm núcleos segmentados bem característicos e são na borda endotelial. A gente também consegue ver as células endoteliais, que elas estão bem retraídas. E assim que ocorre o processo de diapedese. Eu não sei se minha explicação foi muito clara, eu não sei se minha didática é tão boa para esse tipo de coisa, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível para tirarem. E é isso.